Já ouviu falar na aranha Golias? É a maior do mundo, até com pássaros ela briga. E como seria um apocalipse zumbi na vida real? Tenho certeza que não seria nada legal. Tudo isso e muito mais você encontra no Mesa, um canal criado para curiosos de plantão. Link na descrição. Depois desse vídeo, você nunca mais lerá livros da mesma forma. Opa, tudo bom? Aqui é o Luiz, trazendo mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje eu darei algumas técnicas que farão sua leitura ser uma ferramenta absolutamente extraordinária. E não apenas uma coisa tediosa e sem proveito. São dicas minhas que aprendi com alguns autores e professores. E algumas que desenvolvi pela própria análise da realidade. Então já deixa o like de confiança aí e bora pro vídeo. Só avisando, galera, que esse vídeo aqui está um pouco sem roteiro. Eu apenas anotei alguns pontos principais aos quais eu quero falar. E vou explicar eles um pouco no improviso. Pensei em fazer isso, pois quero que este vídeo seja mais espontâneo. Parecido com uma aula ou com uma conversa. Como se fosse um podcast, por assim dizer, entendeu? Então vamos lá. A primeira dica é, se não conseguir entender o livro, não force. Deixe-o de lado e vá para outro mais fácil. Muitas pessoas quando vão ler um livro, o que elas fazem? Elas começam a não entender. Tem muitas palavras com significados difíceis, então ela acaba não entendendo nada. Mas para se achar intelectual, inteligente, ela continua lendo. Muitas pessoas desse tipo, aliás, vão ter duas vertentes dessas pessoas. Vão ter aquelas que não vão entender nada e vão não entender nada, mas continuar lendo, achando que estão tendo algum proveito com isso. E vai ter outras pessoas que vão ler e vão achar que entenderam, sendo que absolutamente não entenderam nada. Então o melhor que você faz nessa situação, quando você não entende, é não ir para nenhum desses dois lados. Você para o livro, ou você se dedica em ir lá no dicionário a cada palavra para buscar o conceito, e até mesmo o conceito que o autor deu, e aí vai ser uma coisa bem demorada, mas fique ao seu critério. Ou você sai daquele livro e vai pro mais fácil. Não adianta você ficar batendo na mesma tecla, porque primeiro vai ser cansativo e vai ser uma perca de tempo. No Brasil, infelizmente, há uma espécie de feitiço por ler. Ou seja, a leitura pela leitura. A finalidade não é o conhecimento, mas é a leitura. Sendo que a leitura ela é apenas uma ferramenta para se chegar ao conhecimento. Então se você não entende algo, cara, você não chegou a conhecimento algum. Você apenas leu palavras que absolutamente você não entendeu nada. É como se você estivesse lendo um livro em inglês ou espanhol e você não entende, não compreende nenhuma dessas línguas. Então você está simplesmente lendo ao vento, não adianta. Então, ok? Então, entendam, quando você não conseguir ler um livro, vai para outro mais fácil, não fica insistindo. Número 2. Procure pesquisar o contexto histórico em que o livro foi escrito. Assim você entenderá o pano de fundo ao qual o autor está inserido. Muitas pessoas leem um livro e elas julgam sem entender por que aquele cara falou aquela frase ou aquela determinada ideia. Gente, nós estamos no século XXI, ok? Muitas coisas do que nós falamos não seriam entendidas por pessoas que estão em séculos passados. Porque a vida delas foi totalmente diferente. E não é diferente ao contrário. Do mesmo jeito também, se você não entender qual era o contexto histórico das pessoas que viviam antigamente, dos filósofos antigos, você não vai entender bulhufas do que eles estão falando. Porque de repente eles se referem a um livro que também foi lançado na época, ou a outro filósofo que tinha uma determinada ideia da época também. Então não tem como você ficar achando que vai entender o livro aos mesmos moldes dos dias de hoje. Seria como você tentar enxergar um universo inteiro à luz de uma lâmpada. Seria como você tentar enxergar um universo inteiro através de um pequeno recorte da sua cultura. Então imagina, cara. Compara o tanto de conhecimento que você tem para um cara que viveu em outro século, um filósofo enormemente inteligente. Compara. O nível de consciência que esse cara tinha das coisas é uma coisa absurda. Esses caras, né, no caso, né, porque teve vários. Então como é que você quer se equivaler a esse cara, entender o que esse cara tá falando, sem ao menos entender o contexto histórico que ele tá inserido? Não adianta. Número 3. Mesmo que você não goste muito do autor, por não concordar com opiniões dele, sejam políticas ou ideológicas, aceite o que ele diz. Não fique retrucando em pensamentos no meio da leitura. Deixe que ele te guie. Eu já falei uma live minha, aliás, minha não, né, do Thiago, que eu participei,
que você deve deixar o autor pegar na sua mão e ir te mostrando aquilo que ele quer te mostrar. Você não pode largar a mão dele, dar um tapa na mão dele, digamos assim, e sair correndo e dane-se porque ele tá falando. Não. E também não pode ficar resmungando, né? Igual como se fosse uma criança ali, né? Como se pegasse uma criança ali, você quer mostrar pra criança ali o que você conhece da cidade, sei lá, um exemplo bem bobo. Você pega uma criança e você quer mostrar um parquinho, um prédio, uma coisa, e a criança fica resmungando, prestando atenção em outra coisa. Não vai adiantar, a criança não vai entender nada. E você na hora da leitura é essa criança. Porque você tem que entender o que ele tá falando, ok? E aí, cara, se você quer ser o cara que guia essa criança, então você vai ter que ser um escritor, pô. Não adianta você ficar querendo ser superior ao cara, sendo que você tem que entender a ideia dele. Pra você entender a ideia dele e se aprofundar e deixar ele te levar na ideia dele, pra você entender, você tem que deixar se levar. Você tem que considerar subordinado, digamos assim, claro, né? Não literalmente. Você tá subordinado naquele momento que você tá lendo. Porque senão você não vai entender. É interessante dizer que muitas pessoas, elas leem o livro já com espírito crítico. Elas pegam aquele autor e falam, eu não quero ler esse cara, que esse cara é, sei lá, é preconceituoso. Tem muito disso. Esse cara é machista. Esse cara é tal coisa. Cara, como é que você vai ler um livro? Como é que você vai entender o cara se você já tá com um monte de preconceito em cima? E aí não vem me falar, eu já conheço o cara por isso, aqui, por aquilo. Não, você tem que conhecer o cara pela obra que ele fez. Não adianta você conhecer pela boca de fulano ou de ciclano. Ou de um trecho que, sei lá, você viu nos comentários do YouTube. Tem muita gente que julga pessoas por comentários do YouTube. Eu já percebi muito disso. O cara vê um vídeo lá, ele não vê o vídeo, ele só vê o comentário da pessoa xingando o cara ou reclamando, e ele fala, não, essa é a minha opinião, tá ligado? Ele não chega nem a ver o vídeo do cara. Ou seja, é uma completa ignorância, é um completo amor à ignorância. Eu creio que vocês não estão querendo aqui amor à ignorância, mas sim ao conhecimento, ok? Então, toda vez que vocês forem ler, tirem esse espírito crítico, tirem esse orgulho e essa soberba e deixem-se levar. Depois que vocês lerem o livro, que vocês refletirem, que vocês analisarem bastante, com bastante humildade, aí vocês podem dar uma crítica. E olhe lá ainda, né? Você tem que ser sincero também se você entendeu tudo que o cara falou. Porque se você não entendeu algo que o cara falou, e mesmo assim você quer mandar uma crítica, você tá dando uma crítica no vazio. Número 4, são minhas experiências com a leitura. Uma coisa que se encaixa numa das dicas que eu dei anteriormente, é a questão de saber ou tentar procurar aquilo que o autor precisaria saber para escrever o livro. O autor, cara, aquele cara que está escrevendo o livro, ele também já estudou, ele também já leu outros muitos livros, ele também já teve vislumbres filosóficos enormemente complexos que talvez você nem imagine como são. E você tá lá lendo tudo isso e você não vai tentar ir para isso também dele? Você tem que entender que ali, o livro em si, ele é uma riqueza de conhecimento. Mas o autor também é outro ponto de conhecimento. Por que eu tô falando isso? Porque o livro em si, muitas das vezes, não consegue abarcar todo o conhecimento que o cara tem. Já parou pra pensar nisso? Por exemplo, se você fosse ler um livro de Platão hoje. Você lê Platão lá, estuda, faz todo aquele estudo bem detalhado, bem complexo mesmo, que você anota, que você estuda, que você até decora muitas coisas e tudo mais. Agora me diz, e se você conversasse com Platão? Com quem você aprenderia mais? Com Platão ou com o livro de Platão? Com certeza com Platão. Por quê? Porque todo o conhecimento, digamos assim, está emanando do Platão, não do livro. Entendeu? É claro que antes de emanar do Platão, ele pegou lá da realidade, do mundo real, entendeu aquilo, aquela experiência, aquela coisa que ele viu, aquele objeto, e aí ele passou para a mente dele, fez a reflexão e tudo mais, e aí passou pro livro. Mas o que vocês estão... Mas o que eu tô querendo dizer é isso. Não pense que o livro é a totalidade do autor. Muitas das vezes você vai conseguir enxergar coisas que estão além, que estão, como é que eu posso dizer, que o autor não disse, mas que estão implícitas no texto. Por exemplo, uma coisa aqui que eu lembrei. Por exemplo, se fosse um livro falando de... Por exemplo, se você pegar um livro de matemática, falando sobre divisão. É pressuposto que o cara que escreveu o livro também sabe fazer conta demais, não é? Qual é o sentido do cara não saber 1 mais 1 é 2, mas saber que 4 dividido por 2 é 2? Por exemplo, ele saber uma conta de divisão, mas não saber uma conta de mais, que é a conta mais simples do mundo. Então, o horizonte de consciência do autor é uma coisa enormemente grande e complexa, que muitas vezes você não tem nem ideia do que é, porque nem o próprio autor conseguiu passar tudo o que ele sabia, tudo que ele viu para o livro, nem com toda a perfeição do mundo, porque a realidade, as coisas na realidade e a verdade, muitas das vezes a gente não consegue transpor totalmente em palavras,
Às vezes sai uma coisa mais imperfeita, às vezes sai uma coisa mais perfeita, mas muitas das vezes não dá pra exprimir tudo que a gente vê, os nossos sentimentos, perfeitamente no texto. Sentimentos, objetos, coisas que a gente viu, teorias, não dá pra exprimir tudo, entende? E entrando já nessa questão da pessoa não conseguir exprimir, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Gente, o que vocês acham que o livro se refere? Por exemplo, Aristóteles. Você acha que Aristóteles, ele estava se referindo no livro dele, nos escritos dele, né? Porque livro mesmo não teve, só teve alguns rascunhos. Você acha que ele estava se referindo à filosofia dele ou a algo que ele viu no mundo real? Com certeza algo que ele viu. Então a finalidade da escrita de Aristóteles não foi te mostrar que ele é um bom autor, por exemplo. Que ele é um cara, nossa, sou bom aqui, eu vou fazer um negócio aqui muito louco. Não. A intenção de Aristóteles foi te mostrar, fazer você ver algo que ele também viu. Então muitas das vezes você tem que fazer o quê? Não só entender o que o autor está falando, mas tentar enxergar o que o autor está enxergando. Muitas das vezes isso vai ser difícil, vai requerer de você muita reflexão, muita análise do mundo real. Mas isso rende muitos frutos, galera. E indo nessa mesma coisa, tem uma coisa interessante que acontece, que é de dois autores verem a mesma coisa. Por que, galera, que isso acontece? E isso em épocas diferentes, tá? Às vezes é um cara que viveu em determinado século, em determinado povo, em determinada região, e outro cara totalmente diferente que lá atrás, ou lá na frente da história, não sei, viveu num contexto cultural totalmente diferente, mas os dois caras viram a mesma coisa. Com o tempo estudando livros, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Por exemplo, o C.S. Lewis e o Chesterton, ambos falavam que o homem, ele só se completa com Deus, com a beatitude eterna, que é Deus, que é o eterno. É somente com a eternidade que o homem é totalmente satisfeito em sua felicidade. Então, pensa assim, o que esses dois caras viram? Eles não viram simplesmente um raciocínio lógico da própria cabeça deles, galera. Não foi simplesmente o raciocínio deles. Envolveu o raciocínio, ok. Mas não foi só o raciocínio ali. Eles viram algo no mundo que eles viram, ficaram assim, eles viram aquilo e falaram, eu tenho que escrever isso. Isso aqui é uma coisa extraordinária. E foram lá e escreveram. Então vamos dizer assim que duas pessoas viram a mesma coisa. A gente vai ver também em culturas distintas e totalmente diferentes entre si, que sempre tem alguns pilares. Por exemplo, o amor ao próximo. Toda a sociedade, desde Roma a Israel, até mesmo os nazistas da Alemanha, galera. Eles se amavam entre si. Eles queriam ter uma união dentro... É claro que era uma coisa egoísta, né? Porque eles não amavam quem era de fora. Mas tipo assim, eles gostavam... O nazista gostava do outro nazista. Eles não iam entrar em guerra. Então digamos assim que aquilo era um amor ao próximo que eles tinham, né? Então é uma das bases aí. Olha só, que interessante isso. Uma sociedade totalmente decadente, moralmente, tem um pilar desse ainda. Número 5. Não foque só na filosofia do autor, ou em suas ideias, mas sim foque em identificar o objeto ou coisa que ele está falando. O autor não se refere a ele mesmo, mas sempre a algo que ele viu na realidade. Seja algo físico mesmo, ou apenas imaginativo, simbólico, invisível, porém existente, etc. Então, galera, aqui a 5 foi só retomando o que eu tinha falado. Olha, eu percebo que nas minhas leituras, o que acontece? Eu tenho um vislumbre, simplesmente eu posso definir como mágico, cara. Porque a gente começa a entender umas coisas que elas não são físicas. Você não é palpável aquilo que você está entendendo no livro, mas você sabe que existe. Você sabe que existe aquilo que ele está falando. É muito louco isso, velho. Quando vocês começarem a perceber e a entender um pouquinho além do texto, e não só ficar no texto, mas ir pro mundo real e ver o que o autor tá vendo, você vai ter uns vislumbres extraordinários, cara. Desde conhecimento aí epistemológico, de teologia, sobre Deus, né, quem gosta aí de estudar as escrituras, tanto conhecimentos psicológicos também, relacionados à personalidade das pessoas, relacionado à influência da mídia ou de qualquer outro órgão na vida das pessoas psicologicamente. É muita coisa. Eu citei esses dois exemplos aqui que eu lembrei, mas é muito mais coisa. Então, são coisas assim que... Então, galera, foquem nisso. Tentem identificar aquilo ao qual o autor está falando. E para encerrar, eu vou falar só mais uma coisinha aqui. Outro desenvolvimento também que você tem com a leitura é exatamente você acabar conseguindo entender melhor o mundo. Por quê? O mundo, galera,
é formado de regras, de leis. Por exemplo, eu não posso sair voando por aí, porque tem algo que me gruda ao chão, ok? Me gruda ao chão. É algo que me prende ao chão, eu não posso simplesmente sair voando por aí. Por isso que criaram o avião e tudo mais, a lei da física, por assim dizer. Eu também sei que eu não posso comer um caderno, mas que eu tenho que escrever no caderno. Eu sei também que eu não posso simplesmente conversar. Eu sei também que eu não posso conversar com estojo, porque na realidade eu estou conversando sozinho. O estojo não tem um eu. O estojo, ele não é uma pessoa, ele é simplesmente um objeto. Toda essa estrutura de leis e de limitações dentro do mundo real é o que diferencia de um sonho. Por exemplo, o sonho, você não consegue entender completamente se ele é real ou se ele é falso, porque muitas das vezes o sonho vai ter coisas assim absurdas. Se você olhar para sua mão num sonho, a mão vai estar toda distorcida, por exemplo. Eu já ouvi falar muito disso. E além de acontecer coisas bizarras no sonho. Então o mundo real, ele tem uma estrutura lógica que te faz entender como o mundo funciona. A linguagem, ela te dá o quê? Ela te dá um instrumento de adentramento ao mundo. De que forma? E aí como é que você vai entender como o mundo funciona? Participando dele. Num diálogo, galera. Num diálogo. Por exemplo, eu empresto um estojo para alguém. Aí essa pessoa pega o estojo. Esse diálogo aqui que eu falei, que o cara falou pra mim, me dá esse estojo aí, me empresta aí. Ah, beleza, tô. Qual que foi os elementos que participaram disso? O objeto, que é o estojo, as duas pessoas e a ação em função daquele objeto. Então, olha só, através da linguagem, eu agi no mundo. E eu compreendi, também tem essa questão, eu compreendi o que ele quis dizer, pra eu entregar o estojo a ele, pra eu fazer essa ação de entregar, o estojo, você está me pedindo emprestado, pega esse estojo pra você. Entende? E a leitura ela te dá isso. Quanto mais você absorve da cultura de homens extremamente com a consciência, com um horizonte de consciência infinitamente abrangido, você consegue entender melhor o mundo real, a estrutura que monta o mundo real, tá entendendo? Então isso é muito importante, porque você vai começando a pegar uma linguagem, digamos assim, que é mais rebuscada, que é mais complexa. Mas ao mesmo tempo, essa linguagem rebuscada e complexa, ela vai te dando uma melhor visão do mundo. Eu falei isso numa frase no Instagram, que é como se fosse um óculos que você coloca, uma pessoa que tem miopia, por exemplo, ela coloca o óculos, ela começa a enxergar o mundo todo ali, a coisa mais linda do mundo. Por quê? Porque agora ela tem uma ferramenta que ajuda ela a enxergar as coisas como são na realidade. Tá entendendo? Então, mano, é isso. Beleza, galera? Eu encerro minha aula por aqui pra vocês. Eu não sei se foi muito bom o jeito que eu fiz a aula. Fiz aqui no improviso. Eu vou ter que fazer um monte de corte, que eu acho que eu gaguejei muito. Mas ok. Beleza, galera? Deixa um like aí embaixo, compartilhe, comente. Se você tiver alguma dúvida também, comente aí abaixo. Se teve alguma parte que você não entendeu bulhufas, eu posso fazer um vídeo revisando isso. Beleza? Então até o próximo vídeo. Se inscreve no canal também, se você não é inscrito, por favor, vai me ajudar demais. Beleza? Até o próximo vídeo e tchau!